gente está muito feliz com a presença, dizer o Luiz Cláudio é livre docente, doutor em cardiologia, é uma pessoa com amplo conhecimento, é cardiologista. Eu sempre tenho o momento da assistência. Eu digo o seguinte, de todos o que eu mais me orgulho de ter é o título de ser médico, de assistir. Ensinar é muito importante, mas é importante para você só ensina para o outro assistir, né? Para você multiplicar. E, na verdade, tem um papel do cientista, do pesquisador, que ele analisa o conhecimento para que volte novos conhecimentos, evidentemente, para quem assiste poder assistir melhor. Eu conheci Luiz Cláudio, ele na área da assistência, como assistencialista. Você continua fazendo assistência, Luiz Cláudio? Continuo, sim. Continua. Então, que é Papel importante, no jogo. porque eu acho que, inclusive, isso aumenta o olfato do cientista, né? É. Porque nos Estados Unidos, em algum lugar, tem pessoas que hoje, numa certa fase, depois eles têm que optar e ficam realmente só voltados para a área científica. O professor Weil era um exemplo disso, mas o grande elemento dele, que ele sempre dizia, que diferenciava de outros pesquisadores, porque o Weil foi um grande, não era um grande clínico, era um grande clínico, um grande intensivista, e dali vinha um faro dele, né? Vinha um faro dele para essas questões. E ele continuava fazendo sessões, participando, não estava mais assistência, mas ele nunca deixou de estar acompanhando a assistência. Da mesma maneira, o Peter Safra. Né? O Peter Safra tinha isso, mas ele continuava, claro, como pesquisador, mas foi um indivíduo que montou o serviço de anestesiologia do Peru, de lá, então tinha uma grande vivência. Isso deu a eles um grande elemento. Quem vai nos falar agora é uma pessoa que tem uma grande experiência, vivência na cardiologia, na assistência, no ensino, né? É professor da Escola Bahia de Medicina e também uma vivência muito sólida como pesquisador, como estudioso da epidemiologia. O tema hoje, em específico, está científico em cardiologia, mas nós tivemos outros colegas conversando aqui de várias áreas e vamos ter cada vez mais, que é a sessão científica no seu amplo sentido. E nós temos tido uma participação expressiva nessas sessões, né? Nossos auditórios todos do São José dos Campos, Registro, Azevedo Lima, no Rio, estão acompanhando. Muito obrigado por estar partilhando com a gente seus conhecimentos e é sempre bom, você sabe disso, ter você por perto. Vou retornar aí para o Germano, e ele que tem conduzido as sessões para lhe dar continuidade aí. E boa tarde aí a todos. Muito bem. Então, o doutor André já apresentou, Luiz. Eu vou reiterar aqui, basicamente, 3 pontos do imenso currículo do Luiz Cláudio Correia. É um grande amigo, um sujeito fantástico, ele tem um conhecimento que é de notório saber em todo o país, na área de epidemiologia, de medicina baseada em evidências, né? Então, atualmente, o Luiz é professor adjunto da Escola Baiana de Medicina, ele é diretor do Centro de Medicina Baseada em Evidências da Baiana e editor-chefe do Journal of Evidence-Based Healthcare, e entre outras coisas, né? E o Luiz, ele vai falar para nós sobre viés do ecossistema científico em cardiologia. Então, Luiz, já para começar essa exposição dialogada, se a gente pode chamar assim, o que você exatamente quer dizer com viés do ecossistema científico em cardiologia? Obrigado a todos pelo convite, André, Germano. A ideia é que a gente faça muito mais uma conversa do que uma aula. Isso foi uma coisa que eu alinhei com o Germano, porque o que a gente vai fazer aqui é algo reflexivo. E reflexão não é só transmissão de conhecimento. Reflexão, às vezes, funciona muito melhor como diálogo. E daí a gente ter planejado que essa minha apresentação fosse sob a forma de diálogo, conduzida por Germano, e também fiquem à vontade para estarem fazendo comentários ao longo de nossa conversa. Ou seja, a conversa tem que ser de todos. Eu acho que funciona bem assim quando a gente precisa refletir a respeito disso, a respeito de nossa realidade. E aí eu volto para a pergunta de Germano, o que é que a gente quer dizer com vieses na cardiologia? Primeira coisa é que a gente só está usando cardiologia como um pano de fundo. O que a gente vai discutir aqui se refere à medicina como um todo, o que a gente percebe desses vieses. E o que eu quero dizer com isso, quando a gente diz viés do ecossistema científico, é exatamente uma falta de senso em relação ao que importa. A gente
concorda e todos pensam no paradigma da medicina baseada em evidência, porque não estou conseguindo. né? Mas que evidência é a evidência que importa? Qual é a evidência que é a evidência a ser considerada aquela que vai influenciar a minha conduta do ponto de vista de qualidade da evidência, mas, mais do que isso, do ponto de vista da necessidade dessa evidência? Nós somos repletos de novidades que não são, na realidade, inovações. Então, o ecossistema científico, que fornece ao médico informações que devem servir de bússola ou de norte num processo de decisão, fornece muito waste, em inglês, que eu vou traduzir como lixo, né? Então, o ecossistema científico nos fornece lixo do ponto de vista de falsas novidades, estudos que parecem ser bem desenhados, são ensaios clínicos grandes, mas não existe uma probabilidade de veracidade boa ali. Estudos que podem até ter bom desenho, porém testam hipóteses inúteis e que servem, na verdade, para outras coisas, para outras promoções, são coisas que a gente pode discutir. Às vezes, interpretações incorretas dos próprios clínicos em relação àquelas evidências, não é que seja necessariamente falsa, mas é tido como uma apresentação incorreta. Em cardiologia existe muita citação de trabalhos que servem de regras para certas condutas, e a citação inadequada, o trabalho não serviu para aquilo, está sendo citado, está sendo usado aquilo de uma maneira inapropriada. E também o sistema, quando a gente fala de ecossistema, é um ecossistema que tem, às vezes, mais o intuito de causar notícias do que verdadeiras informações, né? E nas notícias, as notícias para existirem, elas precisam ser positivas, tá? Então, a gente tem um ecossistema que fabrica estudos positivos. O fenômeno, por exemplo, da positivação por republicação é muito frequente. Um estudo é negativo, publicado no New England, espere um ano que será publicado um subestudo dele com conclusão positiva. Isso também é muito frequente. Então, nós somos inundados por evidências que constituem mais uma evidenciomania do que propriamente medicina baseada em evidências. E a ideia é que a gente converse sobre tudo isso aqui, utilizando exemplos. Então, eu repito, a resposta para a pergunta, o que é viés, é uma falta de senso do que importa. Se a gente chegar, por exemplo, na era Covid, a comunidade cardiológica tem, de uma maneira inapropriada, trazido problemas cardiológicos como se fossem protagonistas do Covid-19, quando nós, na realidade, não temos evidências para isso. Não temos evidências para afirmar que a Covid-19 tem uma predileção sobre problemas cardíacos ou é alguma coisa diferente, por exemplo, de influenza, né? Publicado no JAMA, há algumas semanas atrás, um artigo com ressonância magnética, mostrando alterações de ressonância magnética em Covid-19, que mostrou algumas pequenas alterações, mas se você olhar o todo, fração de ejeção normal, era coisa de realce tardio. E esse artigo, que foi muito acessado, o índice altimétricos altos, ele acaba sendo um vexame, porque as pessoas leram, perceberam que havia inadequações, ele foi reanalisado, republicado e sem diferença estatística em relação a esses resultados. Nós, cardiologistas, então, queremos um protagonismo no Covid-19 e, às vezes, vamos procurar esse protagonismo de uma maneira não embasada em evidências. Eu li na Folha de São Paulo, da semana passada, um projeto chamado Covid Heart, da USP de São Paulo, que vai fazer um rastreamento de todas as pessoas com Covid em relação a problemas cardiovasculares, sem perceber que isso não tem evidência para a gente dizer que precisa disso, e isso é uma grande forma de fabricar diagnósticos, ou seja, overdiagnoses. Então, isso é um dos grandes exemplos de falta de senso do que importa e onde deve estar o nosso foco, na realidade, para beneficiar a população e pacientes individuais. O seu microfone está... Ok, abriu aí. Muito bem, então, mas por que você acha que isso existe, Luiz? Por que acontecem esses vieses? É algo intuitivo? É algo sociologicamente explicável?
Ou você acha que existem vieses que são intrínsecos a um viés de carreira, uma autopromoção? O que que você acha por que existem esses tipos de vieses, na sua opinião? A gente está falando de uma proposta de racionalidade, né? De racionalidade científica no pensamento. Uma das bases da racionalidade do pensamento científico é o ceticismo. Antes de sair por aí dizendo que Covid é um grande problema para o coração, eu tenho que ser cético e esperar a evidência que não tem. Ok? Pelo contrário, o que sugere as evidências é que afeta o coração, assim como outras viroses, e o ônus da prova está em mostrar que é diferente do que não está. Então, o que existe é, biologicamente, a nossa mente não é cética. A nossa mente não é científica. Ela é uma mente muito mais crente. Então, nós não somos preparados biologicamente. 200 mil anos de evolução da espécie, nós não evoluímos de uma maneira cética. Talvez os céticos morressem mais em outras épocas, né? Os crentes conseguiam mais soluções para os seus problemas. Ou hoje, nos últimos 500 anos ou 1000 anos, nós estamos diante de uma situação diferente. Não precisamos acreditar em tudo. A sofisticação agora está na racionalidade científica, mas a nossa mente não é natural dessa maneira. Às vezes o pensamento científico parece contraintuitivo, e essa é a principal dificuldade. Mas aliado a isso vem outros mecanismos mentais, como a vaidade. Eu também quero fazer parte disso, eu também quero publicar, e se eu sou cardiologista, eu vou publicar em Covid, como pesquisador do CNPq, analisando aqueles projetos que chegam, e aí começa a surgir projetos de cardiologia em Covid, e você vê que coisas não é para investir dinheiro em coisas esdrúxulas, só porque você quer também estudar o Covid. Estou dizendo que não é para existir nada, mas você vê que é uma quantidade desproporcional. Então, cada um quer o protagonismo, então existe também uma coisa aí, que é o protagonismo científico que as pessoas querem ter. E cardiologistas são muito vaidosos, eles não vão resistir, não estar diante dessa situação protagonista, né? Então, fica de lado a racionalidade. Né? Existem também conflitos de interesse, que de fato existe, né? E, às vezes, conflitos de interesse. Seja o conflito de interesse do indivíduo que quer que seu trabalho seja positivo, seja o conflito de interesse de relações mesmo, que não são ilegais, mas cientificamente são inapropriadas, com a indústria e etc. Né? Então, existem muitos agravantes aí, mas eu acho que a base é um problema biológico de funcionamento da nossa forma de pensar não cética. A gente não deve julgar as pessoas por um processo de racionalidade, porque isso traria uma polarização. O que a gente deve juntos refletir de que forma a gente pode melhorar essa questão. Então, eu acho que a base não é má intenção de ninguém, embora possa ser agravados por algumas questões. Mas, no fundo, todo mundo quer contribuir. A questão é que a gente tem que discutir muito qual é a melhor forma de contribuir. Sua fala me remete a uma vez eu conheci um pesquisador da costa oeste dos Estados Unidos, chamado Charles Murray. Ele pesquisa terapia celular há 3 décadas, agora quase 4 décadas pelo menos. Então, depois daquela onda que houve de terapia celular na década passada, né, nós estávamos fazendo alguns projetos de pesquisa no INCOR e, coincidentemente, eu estava em Seattle e acabei conhecendo o Charles Murray. Ele me convidou para conhecer o laboratório dele, um prédio fantástico de medicina regenerativa, mas uma coisa que ele falou que é realmente marcante, né, que a gente precisa fazer pesquisa pelas razões corretas, né, não pela carreira do Chuck, como ele se auto-intitulava, né, a carreira do Germano, mas que a pesquisa tem que ser feita pelas razões corretas. Basicamente, fala muito sobre o que você está comentando aqui agora para a gente, né, Luiz? Então, fazer pelas razões corretas e não pelas próprias carreiras, isso não é o ponto principal. De fato, eu acho que o cientista pensa mais no seu legado, o pesquisador pensa na sua quantidade de artigos. Há uma diferença entre cientista e pesquisador. Nós temos muitos pesquisadores, poucos cientistas. Né? Há uma diferença entre legado e currículo. E essa é uma diferença muito importante para a gente refletir. Né? Então, corroborando aí com a frase do professor que você citou agora, né? O Douglas Altman disse que nós precisamos de menos pesquisas, melhores pesquisas, e pesquisas feitas pelas razões certas. Então, o que a gente tem
no ecossistema cardiológico é um contrário disso aí. Mas não é cardiológico específico. A gente está falando só de cardiologia porque é o que eu e você temos mais vivências e podemos falar com mais propriedade. Mas eu acredito que isso é uma coisa, devido a essa nossa característica biológica, comum na medicina ocidental. Eu me lembro, pois é, Luiz, eu me lembro de um projeto, na verdade, uma pesquisa que foi feita na Holanda, e que mostrou basicamente que primeiro que o motivo, basicamente, da produção científica está aumentando e a qualidade se tornando cada vez mais duvidosa, né? Estava residindo nas carreiras acadêmicas. Então, eu queria que você comentasse um pouco a respeito disso. Então, existe talvez um viés do meio acadêmico em promover, já que essa é uma moeda de troca, os índices, né, índice de citação, também você queria que você comentasse um pouco sobre as questões de citações cruzadas, né, autocitações, que também não deixam de ser um tipo de viés acadêmico importante, e que isso estaria alimentando num círculo vicioso essa overdose, essa tsunami de informações que boa parte delas poderiam ser consideradas waste, né? Queria que você comentasse um pouco a respeito disso. Então, isso é um paradoxo, né? Como acadêmico, tradicionalmente a gente precisa de currículo, a gente precisa de número de artigos, né? Quanto maior o número, melhor, e quanto maior o impacto, melhor, né? Por outro lado, isso não é exatamente um bom marcador de qualidade científica, né? Imagino que uma pessoa que faça até menos trabalhos, publique menos e publique de mais qualidade, né, tenha maior qualidade científica do que uma que publica muitos trabalhos. A gente tem um projeto no nosso grupo de metaciência, e que é um projeto, é um dos artigos do doutorado de Diego Rabelo, que é um orientando meu, e a gente avaliou o índice de integridade científica de autores, né? É uma amostra de conveniência, porque a gente pegou os primeiros autores do British Medical Journal, JAMA e New England em um mês. Então, é uma amostra, ok? Então, os primeiros autores. E a gente parte da premissa de que um bom cientista, veja, eu volto a enfatizar a diferença entre o cientista e o pesquisador, ok? O cientista, ele deve ter mais trabalhos negativos do que positivos, ou pelo menos um número igual de trabalhos negativos do que positivos. O pesquisador, mero pesquisador, não cientista, vai ter mais trabalhos positivos do que negativos. E por quê? Onde é que está isso? A gente sabe que quando uma hipótese é testada, ela é mais provável ser falsa do que ser verdadeira. Ok? A gente sabe que a minoria das hipóteses vingam. É claro que quando ela nasce, ela tem ali algo como 5% de probabilidade de ser verdadeira. Ela vai evoluindo, né? Os estudos vão sendo positivos e vai aumentando aquela probabilidade. Mas mesmo quando você chega numa via final, num grande trabalho que vai ser publicado e tido como confirmatório, pensem que em torno de 50% deles é falso. No grupo de UTI, se a gente analisar a UTI mesmo, eu estou vendo Heitor ali, a maioria dos trabalhos, isso é uma revisão sistemática recente, a maioria dos trabalhos de medicina crítica, de ensaios clínicos que avaliaram a mortalidade, são negativos. Alguma coisa como 10 a 20% são positivos. E veja que você chegou já na via final de confirmação. Então, num ecossistema científico íntegro, com verdadeiros cientistas, eles vão ter muito mais publicação negativa do que positiva. A gente pegou esses autores e fez um índice, dividiu simplesmente o número de publicação negativa da positiva. E o bom é que fosse um ou mais. E se o cara tem abaixo de um, é porque ele tem mais positiva do que negativa. E a grande maioria dessas pessoas tinham esse índice muito abaixo de 1. Né? Então, mostrando assim que os bons pesquisadores, os primeiros autores de grandes revistas, têm muito maior quantidade de estudo positivo do que negativo. Então, a gente vive essa questão. O estudo positivo vai dar mais citação, o estudo positivo vai ser mais facilmente publicado, e é um paradoxo, sim, da questão acadêmica e da verdadeira ciência, que procura simplesmente entender como o universo funciona ou descrever bem o universo. Muitas vezes o pesquisador não está querendo muito saber do universo, não. Ele quer saber se o artigo dele vai ser aceito em uma revista boa. E isso é algo paradoxal. Isso é algo que prejudica.
Luiz, você tocou em dois pontos aí muito interessantes aí que eu queria usar como gancho. Né? Primeiro que você está falando de viés de publicação, talvez. Né? Então, talvez esses cientistas que você citou, eles tenham tido, sim, resultados negativos, mas muitas vezes não é conveniente ou simplesmente são recusados artigos que têm um resultado negativo em determinadas situações. E aí, o segundo ponto que eu queria tocar, e que eu queria que você comentasse também, é que em algumas situações, talvez o estudo ser negativo pode ser um caminho para a publicação em grandes jornais. Eu queria que você refletisse um pouco em relação a isso, dependendo, levando em consideração a situação atual. Não sei se você conseguiu pegar a sutileza da pergunta. Na verdade, a informação negativa ela é de tão grande valor como a positiva, né? Vamos dizer que alguém quis demonstrar que a Terra é plana e não conseguiu demonstrar que a Terra é plana, é uma informação negativa muito importante, né? Ou coisa desse tipo. Então, não ter conseguido demonstrar uma hipótese não é que você está provando que ela não é verdadeira, porque é impossível demonstrar que algo não existe, mas é alguma coisa que diz, puxa, mude aí o seu rumo de pensamento para um rumo mais útil, e não é por aí a resposta. Então, ela é muito importante. E deve ser mais valorizada. Existem algumas revistas, como a nossa revista Evidence, ela tem a seção específica de estudos negativos. Não é que... também tem que ter cuidado, o estudo negativo tem que ter boa qualidade, tá? Não é qualquer estudo negativo. Eu vou testar uma coisa esdrúxula, não demonstre um bom estudo negativo, não. Tem que ser uma hipótese que tinha uma probabilidade a priori razoável, que o estudo é razoável, mas a gente, pelo menos, entre um bom positivo e um bom negativo, talvez o negativo tenha uma prioridadezinha a mais, justamente para tentar contrabalançar esse viés de publicação. Mas o viés de publicação não é culpa só das revistas, não. O próprio autor se sente mais motivado a publicar quando é positivo. E a pior questão é o seguinte, ele positiva os trabalhos. Não é que assim surgiu negativo ou positivo, ele positiva, ok? Ele pode positivar com a técnica de spin, onde ele diz, ok, o estudo foi negativo, porém no subgrupo tal houve benefício. Então você dá um spin na conclusão. Ou ele faz o que eu comentei, que é a positivação por republicação. Está lá no Circulation, mais recente aí, ainda Head of Print, uma positivação por publicação do estudo isquímia, que é o estudo negativo. Está lá, no subgrupo de pacientes com fração de ação abaixo de não sei quanto, um grupo pequenininho de gente encontrou-se alguma coisa com valor de P de interação que não é estatisticamente significante, mas é uma conclusão, outcomes reporting bias, positiva. Claro que o cara diz, isso aqui é uma geração de hipótese, etc. Mas não tem, a notícia é positiva e aquilo ali vai enviesar a mente dos indivíduos para tal. Então, não é só eu tenho um artigo positivo ou negativo que eu consigo ou não publicar. Existe a fabricação de estudos positivos em quantidade e os negativos são aqueles que você não conseguiu fabricar positividade. Entendeu? Então, o viés de publicação começa lá na própria fabricação dos estudos. Nessa conversa que a gente está tendo diz respeito ao ecossistema científico, mas é muito importante entender como o ecossistema clínico interage com isso. Ok? Tem esses pesquisadores que estão preocupados com o currículo, com a notícia, etc. Mas nós, consumidores da ciência, como devemos nos comportar em relação a isso? Ok? Devemos refletir, conversar, que não basta um late-breaking clinical trial sendo ovacionado num grande congresso para a gente achar que aquilo ali é uma boa evidência. Ok? Precisa-se mais ceticismo, análise com calma, não transformar um congresso numa fábrica de notícias. Eu li também na Folha de São Paulo da semana passada, aí não é cardiologia, é oncologia, um artigo que um oncologista resumiu os 10 principais novidades do Congresso de Oncologia. E, ao final do artigo, ele disse, agora é importante fazermos com que o SUS cubra todas essas inovações aqui. Está aí anotado aqui no meu livro de pendências, que já deve ter 100 itens, para ver se algum dia eu vou ter tempo de revisar cada um daqueles pontos, porque muito provavelmente muitas coisas ali são pseudo-novidades, e uma ou outra pode ser relevante.
mas você chega assim, o Congresso deu 10 novidades. Então, não é o comportamento só dos cientistas, faz parte do ecossistema científico com uma peça-chave, o leitor, o consumidor da ciência. E é aí que se torna relevante essa conversa aqui, na medida que a gente está conversando com uma rede de hospitais. Todos que estão aqui, sendo ou não cientistas, são consumidores de ciência. E a nossa discussão tem que ser como consumir ciência de qualidade. Um consumidor tem que conhecer o que está consumindo, tem que avaliar criticamente o que está consumindo, do ponto de vista não só de veracidade, como de relevância. Perfeito. E como é que você proporia isso? Nós sabemos que existem ferramentas para análise crítica de artigos científicos, estão aí disponíveis, né, em sites como cbm.net, York. Temos várias ferramentas que são estruturadas para uma análise sistemática, dependendo do tipo de estudo para o qual a gente esteja nos direcionando. Mas sumariza um pouco essa análise crítica, então, Luiz, para nós. A ferramenta, se a gente não tem a base, se a gente não está com a alma adequada para analisar aquele artigo, com o espírito adequado para analisar aquele artigo, a ferramenta não vai servir. Aliás, essas ferramentas não captam as peculiaridades que um especialista lendo, conhecendo do problema capta. O passo inicial da análise crítica de um trabalho científico é, antes de criticar os outros, fazer análise crítica pessoal. Antes de eu criticar algo, qual é o meu viés pessoal? Okay? Análise crítica das minhas evidências internas. O que é que eu acredito já? Tem gente acreditando tanto que Covid agride o coração que qualquer trabalhozinho sem grupo controle que mostrar qualquer besteirinha na ressonância magnética cita aquilo. Ok? Não adianta ferramenta nenhuma. Então, a primeira visão crítica, eu vou ler um trabalho aqui sobre esse assunto. Se analise antes de analisar o trabalho. Qual é a sua tendenciosidade? E se você perceber uma tendenciosidade sua, seja porque você é daquela especialidade, você é empolgado com aquilo, ou porque você é pesquisador daquela área ou qualquer coisa, tente reduzir a sua tendenciosidade. Então, se analise criticamente. Esse é o passo inicial. E análise crítica, vocês sabem que, em linhas gerais, procura dois grandes tipos de erros: erros aleatórios, erros provocados pelo acaso. O acaso aparece muito frequentemente quando a gente tem uma amostra pequena mente muito mais do que a amostra grande, e quando a gente faz múltiplos testes, que é o muito comum, né? Eu não me contento que o estudo foi negativo, eu vou testar de novo, vou testar de novo, vou testar de novo, como? Em muitos subgrupos, ou muitos desfechos secundários, muitas situações fantasiadas de que foi feito de uma maneira íntegra, porque eu avisei que ia fazer aquilo antes. Você avisou que ia fazer uma coisa inapropriada. Se algo é negativo, você vai, né? Ou publicar desfechos secundários. Então, isso aí, esses resultados positivos podem surgir como fonte de erros aleatórios, do acaso. Se eu quero ganhar na roleta, jogue inúmeras vezes que um dia você vai ganhar. A gente não joga porque custa dinheiro. Mas não custa o dinheiro ao pesquisador fazer múltiplas análises de desfechos secundários. Desfechos que nem eram pré-definidos como secundários, e etc. Então, se faz isso, algum resultado vai ser positivo. Então, isso é erro aleatório. Estudo pequeno ou múltiplas comparações. E, do outro lado, vieses. Né? Vieses que são erros sistemáticos provenientes de inadequações no desenho do estudo. Tá? Então, claro que existem lá, o estudo tem que ser randomizado para evitar viés de confusão, né? Viés de amostragem, viés de aferição, existe uma lista de vieses, mas mais do que um checklist, a gente realmente lê com interesse, principalmente aqueles que entendem do assunto, e ter uma certa perspicácia em detectar isso. A gente vê coisas grosseiras. Uma das técnicas, esse resultado é bom demais para ser verdade, né? É bom demais para ser verdade isso aqui. Um estudo observacional com Rendem-CV mostrou uma redução de 90% da redução relativa do risco. Era um observacional, até do New England, das primeiras casos, comparando assim com alguma coisa como controle histórico. Não existe redução relativa do risco de 90%. Você já sabe que está bom demais para ser verdade. Em cardiologia, um bom exemplo de algo bom demais para ser verdade foi o Scott Hart Trial, que comparou estratégia de pacientes com doença coronariana para investigar com tomografia ou métodos de perfusão, métodos não invasivos de isquemia.
e veio com o resultado de redução relativa de risco para eventos cardiovasculares com um método diagnóstico bom demais para ser verdade. E aí depois a gente vai ver, as pessoas se irritam quando a gente critica. Esse é um dos artigos que eu chamei de fake news científica no blog. E aí os meus colegas, eu também faço ressonância e tomografia, se irritam porque as pessoas levam a um aspecto tribal, criticaram minha tribo, né? Criticaram o ritual de minha tribo ou alguma coisa assim. Mas não é crítica direcionada para o autor, para a pessoa, para o artigo, é conversa. É diálogo, é proposta de a gente ser um pouco mais racional e analítico. E aí, quando você vai ler o artigo, aquele desfecho que está sendo tido como primário, você vai ver lá atrás, no clinicotrials.gov, não era o desfecho primário. O estudo que se diz 85% de poder, na verdade, eu recalculei pelo número de desfechos, tinha 27% de poder, ou seja, né? E uma situação que era mais revisão de dados eletrônicos, não era né, de prontuários eletrônicos, de grandes bases, é uma coisa muito susceptível ao viés de aferição, principalmente em sendo o estudo aberto. Então, alguma coisa claramente, e você tem no estudo anterior confirme, maior, mais bem feito e totalmente negativo. Né? Então, a gente tem esse viés de positividade. Você tem um estudo negativo ou positivo, você vai citar o positivo, principalmente se o positivo veio depois do negativo, porque a gente tem o viés de achar que o mais novo, mesmo que seja pior, conseguiu descobrir o que o antigo não conseguiu descobrir. Olha que viés interessante. Finalmente eu consegui descobrir. Aquele trabalho que se chama de pragmático, porque a metodologia é tão ruim do Congresso Europeu de Cardiologia, que teoricamente teria demonstrado que o controle do ritmo cardíaco é melhor do que o controle da frequência, embora os estudos anteriores foram negativos, ele sofre desse viés da novidade. Ele é de muito pior qualidade, ele sofre, o próprio desfecho são muito mais subjetivos, então ele sofre não só viés de desempenho como de aferição, mas como ele é mais novo, a reação da comunidade é, descobrimos o que não tinha descoberto antes. Mas não é isso, é o mito da descoberta em ciência. Eu estou procurando para encontrar, digamos assim, o santo grau. E eu não achei nas primeiras tentativas, e achei agora. Então, se eu achei, é verdade. Mas você sabe que, às vezes, esse achar pode estar enviesado, pode ser um falso achar. Então, a gente tem que se concentrar, se preocupar também com o mito da descoberta. Então, tem o viés da novidade, né? O viés do positivo, que a gente acredita mais do que o negativo. E aí a gente sai por aí alimentando, e as comunidades de especialistas são verdadeiras tribos, que um alimenta a falta de veracidade em relação a um alimento. É contagioso, assim como o Covid é um fenômeno contagioso, é contagiosa essas novidades, porque uma pessoa cita, outra cita, você para ser tido como especialista naquilo, você tem que estar citando aquilo também, senão você não faz parte da tribo, e aí é realmente uma coisa sociológica a coisa para onde é que vai, né? Isso em relação a falsas novidades. Agora, eu acho mais interessante do que isso as hipóteses inúteis que são testadas. Como você demonstrar no ensaio clínico que 3 antitrombóticos sangram mais do que 2. Precisa de um estudo para isso? Eu demonstrar no ensaio clínico que coloca o desfecho primário como desfecho de segurança. Se eu usar um anticoagulante e um antiplaquetário, sangra menos do que se eu usar 2 antiplaquetários. Desculpe, esse estudo não serviu para trazer uma informação. Ele serviu para colocar em evidência uma droga. E a gente tem que estar cético em relação a isso. Então, o estudo bem feito mas mostra um resultado que eu já sei. Não precisa. Um estudo com estatina, alguns anos atrás, o HOPE-3, mostrou que estatina funciona também em pacientes de risco intermediário. Grande novidade. Ele é um estudo feito para que seja copiado na prescrição. De acordo com o HOPE-3, eu tenho que prescrever estatina para todo paciente de risco intermediário. Mas a gente sabe que o benefício de uma coisa, ele é existente, em termos relativos, de uma maneira semelhante, seja paciente de alto, médio ou risco baixo. O que vai variar é o benefício absoluto, o NNT. Aí é uma decisão individual. Então, existem os estudos marqueteiros que estão mostrando algo óbvio, verdadeiro, porém óbvio. E isso direciona, porque passa a ser citado. Passa a ser citado, e a gente passa a obedecer. Medicina baseada em evidência não é cópia de conclusão do estudo.
é uma decisão individual, norteada por um bom conceito científico. Perfeito. E você acha que esse círculo vicioso que você acabou de descrever pode gerar, então, mitos ou até falácias médicas, né? O que você acha? Existe isso de fato ou não? Mito é aquela coisa, é interessante que chama esse presidente aí de mito, né? É um mito mesmo, porque mito é aquela coisa falsa, né? É uma fantasia, entendeu? E o cara ainda fica achando bom que chamou ele de mito, olha a ignorância, né? Então, mito é uma coisa que a gente acha que é verdade, mas ela é fantasiosa, né? Vem da mitologia grega, aquilo ali é simbólico, não é? Então, existem muitos mitos, né? Em medicina e em cardiologia. Por exemplo, beta-bloqueador no tratamento do infarto agudo do miocárdio. Isso é tido como um dos critérios de qualidade de prescrição. Você tem que prescrever para 100% de pessoas, né? A avaliação. Não, é um mito isso. Não existe evidência de que beta-bloqueador reduz mortalidade no infarto na era da reperfusão. Antes da era da reperfusão, existia evidência de má qualidade. Inclusive, o trabalho mais citado ele não é estatisticamente significante. É interessante isso. Tem uma postagem antiga do meu blog. Mas a gente vai criando a cultura, né, do beta-bloqueador. E o coitado do diurético na insuficiência cardíaca, existe o mito que não é bom o diurético. Vamos tentar reduzir a dose aqui. Por que existe esse mito contra o diurético? Olha que eu estou falando agora de indicação, não é só contra as coisas, é a favor. Por que diurético as pessoas colocam numa importância menor na insuficiência cardíaca do que beta-bloqueador ou inibidor da ECA? As pessoas colocam, né? Vocês querem usar o máximo de inibidor. Diurético, se eu puder reduzir aqui, vai preservar a função renal. Diurético não tem evidência de mortalidade porque ele é plausibilidade extrema. Ele é paradigma do paraquedas. Ele nunca vai ter um ensaio clínico, seja no paciente agudo, seja no paciente crônico. Claro que ele reduz mortalidade. Seria antiético você pegar um paciente com insuficiência cardíaca e randomizar para não usar diurético. Olha a irracionalidade. Isso faz com que não seja tido como uma indicação tão respaldada quanto as outras coisas. Então, existe o mito da aversão ao diurético, que as pessoas ficam reduzindo o diurético e as pessoas reinternando com edema agudo de pulmão. Ou ficam preocupadas mais com a creatinina, que vai aumentar um pouco, e o paciente fica procrastinando, fica sendo procrastinado em relação à compensação da insuficiência cardíaca dele quando ele se interna no hospital. Esse é um outro mito. O mito da cintilografia miocárdica como um método melhor do que o teste ergométrico. Isso é um mito. Vá ver a acurácia. Razão de probabilidade positiva e negativa da cintilografia. É um pouquinho melhor do que o teste ergométrico, porque olha que a cintilografia ainda, o cara pesca do resultado do teste ergométrico no laudo. Tá? Não muda de extrato, essa ideia de que se aparece uma imagem, cintilografia tem uma imagem, aquilo ali é melhor. Não é. O extrato da razão de probabilidade positiva e negativa é o mesmo extrato como métodos de modesta acurácia. Isso aí é uma outra coisa. E assim, o Chades score Chades, péssima acurácia. E as pessoas, os guidelines, usam Chades para decidir quem vai ser anticoagulado. Inventam um chá de Vasque, que não é melhor que o Chades, ainda tem isso, fica sofisticando uma falácia. O Chades diferencia com acurácia ruim, área abaixo da curva ROC menor do que 0,60, entre 0,50 e 0,60, uma acurácia pífia, diferencia quem tem 3 ou 1% de risco de AVC. Não é diferente isso para o meu processo de decisão. É o mito de que eu posso prever o AVC no paciente com fibrilação atrial. Veja que interessante esse mito. Ter AVC em quem tem fibrilação atrial é um evento estocástico, é um evento randômico. Ele não é captado por esse score pífio que todo mundo fica citando e está escrito em todos os guidelines. Só para dar alguns exemplos dos mitos de raciocínio cardiológico. Se eu fosse oncologista, provavelmente eu estaria dando com a mesma propriedade exemplos assim. Isso é comum em medicina. As coisas ficam sendo transmitidas e viram tradição sem base em evidência. Bem, Luiz, então esse é um desafio enorme, porque qual será a solução para isso? Além da educação, naturalmente, e essa educação em massa,
que eu sei, você tem um curso, né, especificamente nessa área, né, que eu acho que é um ponto que é fundamental na formação de qualquer médico, a formação na própria graduação e também de outros profissionais da saúde, mas o médico como tomador de decisão, um driver de custos também na saúde. Então, muitas dessas decisões que você está apontando, ela tem desdobramentos não somente clínicos, mas também econômicos em larga escala. E quando a gente fala de uma diretriz, por exemplo, ela, embora não seja uma lei, ela é utilizada frequentemente como uma base para sustentação ou para questionamento de condutas médicas. Então, eu queria que você comentasse esses desdobramentos socioeconômicos dessas decisões, como a gente poderia melhorar essa qualidade, além dessa nossa da graduação médica, para além disso, né, formação complementar, como cursos específicos nessa área, e de que forma a gente poderia também incorporar tecnologias de maneira mais racional, através de análise de custo-efetividade. Se você acredita nesse tipo de evidência ou acha que isso é apropriado, como isso poderia ser feito aqui no Brasil, na sua opinião? Então, eu acho que você fala em solução, né? A gente tem que avançar em relação ao que a medicina baseada em evidência ficou fazendo aí durante décadas, que é falando só da evidência, certo? Medicina baseada em evidência não é só análise crítica de trabalhos. Medicina baseada em evidência é também exercer a habilidade do pensamento médico, do processo de decisão, racionalidade na decisão. Então, está por trás de vários desses comentários meus a racionalidade no processo de pensamento, né? Então, você falou aí do curso, um curso de medicina baseada em evidência. O curso não pode só transmitir conhecimento. O curso tem que transformar a pessoa em relação à sua visão crítica e habilidade de pensar. Por isso você falou assim no meu curso de medicina baseada em evidências, tem um módulo lá que é o módulo pensamento médico. Eu não estou ali mostrando como analisar artigos, mas como traduzir a evidência para o pensamento médico. É a gente discutir muito em relação ao raciocínio clínico. Na verdade, a tecnologia mais importante de medicina não é essas tecnologias duras, mas é a tecnologia do pensamento, né? A atividade médica, ela é essencialmente a tomada de decisão frente à incerteza. Um dos pontos-chave dessa abordagem minha, nesse módulo pensamento médico, é saber utilizar a incerteza como uma das peças principais no processo de decisão. E não cair no erro de aversão à incerteza. Eu quero procurar uma certeza. Na realidade, medicina vem do latim medere, que significa escolher o melhor caminho frente a incertezas. Por isso eu tenho que usar probabilidade. Se eu quero ter certeza de alguma coisa, porque o artigo me disse isso ou aquilo, eu já erro aí a partir daí. Então, é uma abordagem de... Nós temos lá nosso módulo de discussão de pensamento médico, outro módulo de ecossistema científico, que é o que a gente está conversando aqui, e tem os módulos tradicionais de análise crítica de estudos de tratamento, de diagnóstico, de prognóstico. Veja que quando eu falei que a cintilografia não é tão melhor assim que o teste de Sosa, eu usei o termo razão de probabilidade positiva e negativa. Isso é uma coisa simples, mas não está presente tanto na mente do médico, né? Pegue um especialista em alguma coisa e pergunte qual é a acessibilidade e especificidade desse teste que você está fazendo. E aí, como é que você calcula a razão de probabilidade positiva e negativa? A minoria vai dizer. Então, claro que esses módulos mais tradicionais trazem esse conhecimento, mas eu acho que o pulo do gato é, além desse conhecimento, a gente discutir como pensar em relação ao nosso paciente, sendo norteado por uma evidência. A evidência é apenas o norte, mas o cerne da questão é a racionalidade de nosso pensamento. E a gente, entre muitos vieses, eu gosto muito das discussões de caso clínico, porque eu acho que eu vou fazer um livro das últimas discussões das nossas sessões, porque assim, eu acho muito interessante que cada caso tem essas peculiaridades. Um dos vieses da categorização, né? Se a estenose aórtica for abaixo de 1, é severa, acentuada. Se for 1.1, ela é moderada. E aí você acaba... O cara está com todo o quadro clínico ali e eu estou interpretando aquilo ali de uma maneira assim, porque eu quero o número. Categorização é péssima e a gente trabalha muito em cima de categorização. Isso leva a viés, né?
A terceirização da decisão, eu acho isso péssima. Eu tenho aqui um quadro clínico, eu tenho o CAT, eu tenho anatomia, eu terceirizo minha decisão para o FFR. Bem, Isso é muito comum, ainda cita errado um trabalho do FEIME como se tivesse validado essa terceirização. Tá? É um dado a mais e que você tem que ver se você precisa desse dado a mais. Né? Tem um quadro clínico ali do paciente. Né? Então, existem esses vieses que a gente tem que discutir, tem que aprofundar. Então, eu acho que as coisas não devem ser vistas assim, no modelo de curso como transmissão de conhecimento, mas treinarmos junto essa habilidade do pensamento, hipertrofiarmos essa habilidade do pensamento racional em medicina. O overuse, por exemplo, é um tema que, né? Como a gente tem overuse em cardiologia ou em tudo, ou rastreamento de câncer, que provoca overdiagnoses, overtratamento, né? Esse é um outro ponto de pensamento médico importante, porque é contra-intuitivo. A gente acha que tem que usar tudo em todo mundo, né? A intuição é essa, eu tenho que fazer o exame, eu tenho que fazer o check-up. Esse é um outro ponto também importante na racionalidade médica. Ô, Luiz e Germano, deixa eu dizer, vou apimentar um pouco aqui o negócio seguinte. Eu acho que dentro do tema, que é justamente essa infecção, ela extrapola o campo da cardiologia e vem do sistema científico. Eu quero trazer, eu notei alguns pontos, algumas considerações. A gente tem pessoas de diversas formações nos ouvindo, né? E aqui ao meu lado eu tenho uma colega, uma nova colega do primeiro ano de medicina, e isso é um assunto para depois, que é amplo. Faltam apenas 10 minutos, mas tem considerações que a gente pode fazer um outro amplo debate. Na questão do viés, você falou muito bem, o mundo hoje em dia encontra um viés da informação. E ciência é informação. Quando você publica, você está tendo uma informação científica. Quando você publica no jornal ou no Times, você tem uma informação econômica ou política. Isso é questão de ciência de domínio público. Então, uma publicação é uma informação científica, que ela pode ser um fake. E a tendência atual, cada vez mais, ela é. Foi falado de vários tipos de viés, você falou, é interessante, são outros comuns. A vaidade humana, não subestime a vaidade humana. E a história está aí mostrando vários aspectos. Então, agora, nós temos que nos lembrar que a ciência ela é um produto da sociedade, das necessidades dos elementos disso. Né? Uma pesquisa formal, né, estruturada, veio de Descartes para cá, um pensamento lógico. Né? Isso. Tem um problema de vida em partes, né? E estude ele melhor. Bem, mas se a gente for observar, não é, tem um fator que sempre existirá e sempre existiu de lá para cá, que é o fator do viés político e econômico. E a gente tem, classicamente, por quê? Porque a ciência, as revistas, tudo depende da economia. Depende de quem financia, depende disso. É claro, nós estamos falando aqui, estou dizendo assim, a base do viés. Se estamos falando lá na sessão científica, estamos falando de viés epidemiológico, de assuntos de inferências indevidas, de ensaios clínicos que não são bem traduzidos ou que não tem um grupo controle ou placebo controlado. Aí são métodos metodológicos. Mas o que eu acho que hoje a medicina, mas a ciência em geral, está exposta, seja da indústria farmacêutica, ou nutrição, ou a pesquisa em qualquer campo, não é? Na psicologia, não é? Em outras áreas, sociologia, engenharia, primeiro, porque o grande elemento da pesquisa é a pergunta. Você tem a pergunta. Né? Mas tem várias ações que você pode pesquisar metodologicamente muito bem feito e o resultado não ser publicado porque não interessa a ou B ou C, ou a tal sistema político ou econômico. E a gente tem vários exemplos disso. Né? Grandes, pegando na história, Galileu Galilei, né?
Copérnico, né? Na época, não, a Terra não era bom dizer que a Terra era redonda, enquanto todo o sistema aí vigente e religioso dizia, não, a Terra é plana. Mas o cara vem dizer que é redonda. Isso é bruxaria. Né? Todos, os grandes, né? Leonardo da Vinci, quantas ações? E muitos deles tiveram que negar o conhecimento para não ir para a Inquisição. Se você for pegar no segundo Reich, certo? O terceiro Reich, foi isso. O único grande cientista alemão que negou-se a realmente abrir mão do conhecimento científico foi Albert Einstein. E por isso que ele foi para os Estados Unidos. Mas grandes cientistas estavam a favor e usavam a sua metodologia. Então, o que eu quero dizer é que hoje um grande desafio da ciência é ética, como sempre foi, ética. Esse é o grande problema. Porque você pode ter grandes mentes, grandes cientistas, querendo provar uma coisa que é produzida ou de interesse da economia. A economia é muito forte, a política é muito forte. Você tem vários casos, a talidomida. A talidomida teve uma interferência fortíssima. Teve cientistas que sabiam dos resultados e estavam defendendo por uma pressão da América. As indústrias farmacêuticas estão aí, você acha que ela vai perder? São várias ações. Então, eu quero dar esse elemento porque é. E hoje, diferente de uma informação, de um fake, hoje é difícil um fake de uma coisa que não precisa de metodologia, é uma verdade. Quer dizer, não sei quem matou não sei quem, ou não sei quem fez isso. Isso aí é uma fonte, você já turpa. Mas isso não precisa de metodologia. Mas uma ação científica que você, para ter o público em geral, ele está totalmente ignorante ao assunto e ele está entregue a isso. Mas não é só o público em geral, o próprio público médico, do indivíduo que não está ali feita a metodologia, não está. Quer dizer, nós temos revistas, revistas que são revistas de bom impacto. A New England, Lancet, Science, mas elas não estão imunes à economia. Elas não estão imunes aos fatores políticos. Porque os chefes dos editoriais eles têm posicionamentos. E, às vezes, eles têm pressão, como o editor-chefe do Times, da Washington Post, também tem. Às vezes, imposições do governo. E você vê várias vezes, você pegar o filme Washington Post, né, você vê ela dizer assim, ó, ela tem que tomar uma decisão entre a sobrevivência do jornal e a sobrevivência ou dizer a verdade. Isso acontece também com uma revista científica. Entendeu? Então, a gente tem que ver esse aspecto que mostra que cada vez mais, eu estou dizendo, a epidemiologia, o metodologia científico, não deve só ser do cientista. Ele tem que ser realmente alfabetizado, todos os médicos, esse é o grande fato. Certo? O Marcílio dizia assim, nós temos que ter isso nas escolas para a gente saber separar o joio do trigo, ter uma visão crítica dos estudos. Porque hoje você fabrica o que você quiser. Você falou aí das revistas. Tem um filme aqui falando sobre isso, que é bem What the Health. E está dentro do que você formatou aí, Ceticismo e Ciência. Né? E ele está lá. Ele é publicado lá e ele na science-based-medicine.org, mostrando, em relação à nutrição, quantos elementos estão sendo fabricados por nutrição, né? Ó, não comer carne, se você não comer carne, você... Então, tem estudos, depende do baixo você tem. Nutrição é um... Aquilo você não vai evitar problema cardiológico ou não. Depende da metodologia. A indústria também do cigarro mostrou isso. O que eu estou dizendo que é claro que já temos os viés metodológicos. Né? Agora, que são aqueles que o indivíduo bem intencionado e estruturado ele pode ter por um bias de metodologia. Mas esse não é o principal problema. O principal problema é você ter elementos de metodológicos, de evidência, de ação, que você possa, o público, os médicos, os elementos disso, realmente ter uma capacidade de defesa daquela má informação que vem com viés. Você viu agora recentemente o caso de pesquisadores chineses que foram forçados, pressionados a não publicar, pressionados a não passar. Você imagine isso
né? Tem vários exemplos disso, né? Dentro da estruturação, né? Isso. Lembrar o seguinte, eu estava vendo aqui, o gás mostarda, a base do gás mostarda veio de cientistas de Yale. O Goldman e o Gilman publicaram isso, quer dizer, ele foi fabricado pelo Departamento de Defesa americano. Interferiu em Yale, um dos principais baluartes da ciência que fabricou tanta coisa boa. E foi formatado ali. Então, a história mostra vários desses exemplos. E nós estamos no ponto da história que isso vai evoluir mais. E a capacidade disso, como você publica hoje fakes, que não precisa de metodologia, concorda? Você precisa de informação. Agora, imagine quanta coisa você pode fazer numa ação que você tem que ter de estudos positivos e negativos. Você diz que, às vezes, muitos podem ser forçados por publicação ou por vaidade de tudo, mas não esquecer que, acima da vaidade, existe uma pressão de viés que é a maior de todas. É a política e, principalmente, econômica. Entendeu? Esse nasce viés que são viés que, às vezes, a metodologia, o saber científico está a favor, às vezes, disso. E em cima de pessoas que estão indefesas para uma análise. Esse é o futuro do mundo. Por isso que o futuro será aliar a ciência a um profundo e determinado consciência ética, de ciência ética, de estruturação disso. Eu acho que esse é o grande desafio do novo século. É isso daí. Mas isso pode ser até, estou dizendo porque eu esperei que a gente pudesse entrar nisso, mas isso porque aí o melhor da metodologia, o melhor dos cientistas, é pior do que isso, usam uma arma de para isso, certo? E aí você tem vários casos na história. E outros de pessoas que publicaram no melhor do saber, da resposta, mas foram pressionados. Aí você tem toda a vida aí, Galileu Galilei, né? Você tem aí o Leonardo da Vinci, tem aí a história do Terceiro Reich. Lembrar que na história do Terceiro Reich, 60% dos apoiadores e dos oficiais nazistas tinham livre docência. Não sei se você sabe muito bem que nasceu no elemento germânico. 60% das atrocidades não foram feitas por ignorantes, não. Foram feitas por pessoas que tinham, repito, livre docência. Então, as questões éticas são extremamente importantes e as econômicas e políticas continuam a atuar. E a gente está vendo isso muito fortemente nesse momento do Covid. Você está vendo quanto viés político, quanto viés econômico tem nisso daí. Então, é uma porta, estou dizendo que quem está falando que esse aqui cabe, de ecossistema científico em cardiologia, mas eu provoco até Germano, porque é um ponto importante de se discutir, já que a gente está ampliando a concepção científica, ética e ciência. Ciência e ética. Fica essa provocação, entendeu, Germano? Porque isso, e para Luiz Cláudio, realmente, ela atravessa os tempos. E, para o futuro, isso vai ser mais determinante ainda. De acordo. Luiz, comente. Temos ainda mais uns 3 minutinhos. André colocou coisas importantes, o viés político. A gente vive uma era Covid aí, onde, infelizmente, decisões que deveriam ser científicas são contaminadas pelo viés político, né? Eu acho que a gente pode ter preferências e opiniões políticas, mas se a gente vai discutir conceitos como tratamentos para a Covid ou distanciamento social ou não, a gente deveria estar cada vez mais procurando evidências e evitando essa questão de posicionamento político. A gente vê dos dois lados uma polarização inadequada. A gente vê, por exemplo, que quem defende uma hidroxicloroquina com uma polarização inadequada e às vezes com viés político, mas quem também fala contra isso, se confundindo com o discurso político. Mesma coisa para distanciamento social. Então, eu vejo dos dois lados um certo maniqueísmo.
Então, na hora que a gente se depara com uma questão dessa, a gente deve tentar ser aquela coisa que eu falei, a gente tem que se analisar nossas validades, nossos posicionamentos internos, nossas próprias tendenciosidades antes de entrar numa discussão científica. Então, André tem razão, a política está aí permeando tudo, mas o ideal é que a gente tente evitar a influência de um posicionamento político em relação a isso. Outra questão que o André comenta é econômica, e ele faz uma comparação com o Washington Post, aquele filme, etc. E, infelizmente, isso é verdade. A indústria da publicação científica é uma coisa que também atrapalha muito, né? A Elsevier é uma potência e que tem ali praticamente todas as revistas sob o controle da Elsevier. E é o melhor negócio que existe no mundo, publicação, é revista científica, porque o produto que você vende não foi você que produziu. O pesquisador produz algo com, digamos, um financiamento do governo, e o pesquisador dá isso à revista para a revista vender o seu produto. Então, você recebe de graça algo que vai ser o seu produto. Acho que não existe nenhum negócio desse tipo. Você vende algo que lhe foi te dado de graça, né? E daí a importância da ciência aberta, que ela vem, além de propor uma postura mais transparente, mas também mais independente em relação às grandes revistas e essa indústria da publicação, né? Então, quando a gente fala de base de dados ou revistas que não cobram dos leitores, por exemplo, revistas como a nossa revista da Baiana, a Evidence, etc., aquilo ali é uma proposta de ciência aberta que tenta... Quem é que está financiando aquilo? É a instituição, né? E ela não está ganhando com a compra dos artigos ou com os autores pagando para publicar ou por propagandas da indústria que possam ter dentro da revista, né? Então, a ciência aberta vem para combater também essa hegemonia da indústria da publicação, que é algo realmente negativo. Então, a gente colocou coisas de uma maneira provocativa, mas talvez a minha última mensagem nesses minutos é que a gente tem que evitar uma postura acusatória. Eu não estou acusando o cardiologista de alguma coisa, eu estou provocando a reflexão sobre coisas que eu também, sobre vieses que eu também cometo, sobre erros que eu também cometo, né? Então, para mim, é mais fácil falar de cardiologistas, um grupo do qual eu faço parte, do que falar de outro, justamente porque eu estou me criticando também. Então, é uma autocrítica que a gente tem que ter, uma noção de que a gente está evoluindo, não estamos em crise, ou seja, a noção de uma medicina baseada em evidência hoje é mais forte do que há 50 anos atrás, mas também ter a noção de que a gente está ainda longe do ideal. E o Covid chegou aí para mostrar toda a irracionalidade médica nesse processo. Então, a gente tem que continuar evoluindo, e para evoluir a gente tem que fazer o diagnóstico, que na realidade é um autodiagnóstico. Como a gente se comporta do ponto de vista de raciocínio clínico e do ponto de vista de análise das evidências. Então, isso aí que resume a questão dos vieses, né, desse meio cardiológico, que é, na realidade, um viés da medicina como um todo. Mas a gente está evoluindo, eu não quero passar uma mensagem nem de acusação, nem de pessimismo. Pelo contrário, a mensagem é de diálogo e de otimismo, que a gente vai estar cada vez melhor nesse processo aí. Muito bem. Eu queria agradecer, viu, Luiz, porque já passamos aqui 8 minutos, mas essa conversa poderia durar horas. Você vê que realmente quem precisa de slides, né? Quem precisa. Os slides não são um apoio, mas esse conteúdo foi um conteúdo riquíssimo. Vai ficar registrado, a gente vai deixar isso no site do Instituto. E eu queria agradecer muito a tua disponibilidade, Luiz, pela sua fala. A medicina baseada em evidências, eu acho que a gente pode nortear dessa forma, né? Nós temos aquele tripé que o Sackett sempre comentou, né? Da evidência explícita, que ela é muito recuperável, né? Que é muito debatida, então como fazer uma análise crítica, mas nunca esquecer também do papel fundamental integrador do médico, com seu conhecimento tácito direcionado, baseado na melhor evidência disponível, e nunca esquecer dos valores e preferências do paciente, né? Então, esse tripé, talvez esse que é um ponto que a gente jamais deveria esquecer, e às vezes no meio de uma discussão crítica, a gente não se perde um pouco, mas nunca esquecer realmente de escutar um polo absolutamente comprometido no processo de relação médico-paciente,
que é o paciente e seus familiares. Então, essa integração é papel do médico, e é por isso que inteligência artificial nenhuma, machine learning nenhum, vão substituir essa atuação nossa. Mais do que nunca, nós precisamos ser bons médicos para entender todo esse processo, né? Então, eu agradeço muito, Luiz. Eu queria deixar aberto também para o doutor André, se quiser fazer algum comentário final, para você também, Luiz, e também convidar já de antemão os colegas para a próxima sessão, na próxima terça-feira. A próxima sessão vai ser com o doutor Luciano Azevedo, né? E essa aqui, o Kenneth acabou de colocar, doutor Luciano Azevedo, que é professor livre-docente lá da disciplina de emergências clínicas da USP, é pesquisador do Sírio-Libanês, e vai trazer aqui as intervenções farmacológicas em Covid, uma análise crítica das evidências. Fica aí convidado já também, Luiz, para a gente participar dessa discussão, vai ser bastante interessante. Tem muita coisa aí que a gente precisa aprender a respeito, e vai ser uma sessão também bastante interessante. Então, pode retirar. Obrigado, Kennedy. O doutor Luiz, doutor André, podem fechar suas considerações finais. Minha consideração, só agradecer a você, Germano, a excelente mediação aí dessa discussão, ao estilo William Vac, né? Então, só obrigado, porque tudo que eu falei aqui eu consegui falar porque você me ajudou a trazer esses ganchos aí. Eu acho que ficou, não sei a opinião do pessoal, mas eu gosto mais, principalmente nesse modelo de Zoom, de conversa, do que realmente de aulas com slides, etc. Eu espero ter passado pelo menos minhas humildes ideias aí. Foi ótimo. Muito obrigado, Luiz. Eu quero encerrar, agradecer mais uma vez a Luiz, dizer que faltou um ponto aqui, vou até que eu deixei de citar, mas é importante, Luiz pode ver lá. O Luiz, além de eu ter falado, né, da livre-docência, doutor e da cardiologia, ele hoje professor adjunto da Escola Baiana de Medicina, mas diretor do Centro de Medicina Baseada em Evidência da Baiana e editor-chefe do Journal of Evidence-Based Healthcare. Então, só para deixar aí, né, porque a gente não formatou, essa revista é uma revista digital, né? Diga aí em 30 segundos. Revista, então, a Evidence é uma revista online. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o link para vocês. Eu convido vocês a não só lerem a revista, como também submeterem seus artigos. É uma revista online e ela parte de uma ideia assim, parafraseando, inclusive tem um vídeo meu que eu coloco e justifico o surgimento da Evidence, que será que a gente precisa de mais uma revista científica? Porque Altman diz, we need less research, então eu preciso mesmo de mais uma evidência, mas ela é uma revista mais focada em trabalhos, em análises críticas do que existe publicado, ou evidências que dizem muito respeito à medicina baseada em evidências, do tipo revisões sistemáticas ou até artigos originais, mas desde que eles estejam pegando em conceitos que precisam ser reforçados em medicina baseada em evidências, como acurácia de métodos, valor prognóstico, valor incremental, coisas desse tipo. E tem outras sessões muito interessantes, né? Tem uma sessão de como a gente dialoga, se você quiser dialogar ou publicar alguma coisa num formato do público leigo ler, do ponto de vista do paradigma de comunicação de ciência, tem essa sessão, tem a sessão Choosing Wisely. Então, vocês podem acessar e ficar à vontade para também submeter seus trabalhos, suas análises críticas. Você lê um trabalho, quer fazer uma análise crítica, a Evidence está aberta para isso. Então, vou até botar aqui no link, o link da Evidence, se vocês quiserem ver, e também, também o link do que Germano mencionou aí, o link do curso online aqui, para se vocês quiserem dar uma olhada também. Então, a Evidence é isso aí, André. Bom, foi bom para você formatar. Eu acho que é muito importante, viu, esse veículo, justamente pelo que eu disse, criar uma consciência. Isso eu aprendi muito com o nosso professor Marcílio. Eu acho que tem que estar desde as escolas, precocemente. Né? Antigamente você dizia, o indivíduo só deve ter iniciação científica no doutorado, depois passou no mestrado, depois foi para o residente. Eu acho que isso nasce na escola e já tem pessoas, cientistas, defendendo que você deve começar a iniciação científica no primário.
claro, com evidências no primário, no estudo fundamental, a aprender o indivíduo a ser inquisitivo, perguntar, ser isso, entendeu? Quer dizer, a base do indivíduo ser um pesquisador é ele se indignar, é ele procurar a interrogação. E isso começa no fundamental. Então, eu acho que uma revista como essa é muito importante e deve ter continuidade, porque ele vai dar justamente os métodos de você poder avaliar um artigo no seu elemento básico para você separar o joio do trigo. Dentro de um mundo de hoje, onde tem tantos viés, né, mais do que o político, é o econômico, que esse vai existir. Até porque o poder político está subjugado ao econômico. Entendeu? Bem, parabéns aí, foi uma excelente sessão, vamos repetir. Muito obrigado, Luiz. Germano aí, como sempre, fazendo uma também excelente. E Germano já anunciou aí a nossa próxima sessão aí, viu? Obrigado a todos que nos acompanharam, viu? Um forte abraço e até a próxima terça-feira, sempre no mesmo horário, de 12 às 13. Luiz, brigadão. Minha conselheira Ângela Tarrara aí, obrigado, como sempre, é presente, viu? Heitorzinho, o povo está aí na Câmara aí, pronto. Vai voltar a sua cirurgia aí, né? Você está no centro cirúrgico ou não tem? Opa, beleza. Então é isso, no campo aí. Centro cirúrgico, meu amigo. Mas eu acabei aqui, graças a Deus. Forte abraço. Um abraço a todos. Tchau, gente. Obrigado, Luiz. Obrigado a todos. Valeu, mano. Obrigado.